Então, estamos aqui na cidade de Lontras, Santa Catarina. Hoje vamos conhecer a usina Salto Pilão. Começando aqui o voo. Então, nós agora estamos aqui na localidade onde fica a barragem da usina. Então, essa usina é uma usina muito interessante. Todo o arranjo hidráulico dela é subterrâneo. Tem algumas estruturas que elas são acima do nível do solo. E aqui então nós vamos conhecer a tomada de água. Então aqui já dá para ter uma visão geral. Vamos fazer uma foto aqui. Então esse aqui é o rio Itajaí-Açu, a BR-470. Vamos ver onde é que ela está aqui. Aqui não está aparecendo. Tem um aeroporto aqui próximo, então eu também não posso voar muito alto, né? Mas então ali é a entrada de serviço, vamos chamar assim, da barragem da tomada d'água, né? Então é uma barragem bem interessante. Vamos nos aproximar mais um pouco aí agora, fazendo um videozinho. Uma barragem bem interessante. O vertedor é construído em S. Então esse provavelmente foi construído dessa forma para aproveitar o leito rochoso aqui do rio Itajaí-Açu, né? Isso facilita as obras. Dá para ver aqui o rio Itajaí-Açu, o vertedouro. Dá para ver que foi feito então um muro nas ombreiras, né? Na ombreira do lado aqui do lado esquerdo. A gente pode verificar aqui um muro de contenção, né? Um pequeno muro, eu diria, né? Essa barragem ela é interessante porque apesar dessa pequena barragem, ela tem uma potência instalada de aproximadamente quase 200 megawatts, né? Então ela é uma usina com uma, assim, comparando o tamanho da barragem, uma potência grande, né? Então aqui vamos dar uma olhadinha aqui nessa. Aqui é onde fica a tomada d'água, né? Então aqui a gente tem essa comporta que provavelmente está passando aqui a vazão sanitária do rio, né? A vazão sanitária é a vazão mínima para manter a vida nos pontos mais para baixo aqui da barragem, né? Vamos dar uma olhada aqui o que tem para baixo. Então essa usina, a gente o que acontece? Esse aqui é um trecho que a gente chama de trecho de vazão reduzida. Então aqui a gente está captando água para gerar energia através dessa tomada d'água, e aqui através dessa comporta está passando a vazão sanitária, que é uma vazão calculada aí pelo pessoal da ambiental para manter a vida. Vamos baixar aqui, por enquanto o sinal de rádio está bom, né? Opa! Bom, aqui a gente consegue visualizar vamos chegar um pouquinho mais perto da barragem. Aqui o sinal já está bem fraco. Quase perdemos o sinal. Vamos ter que subir um pouco aí. Não tem jeito, tem que subir. Aí já recuperou. Bom, aqui a gente consegue visualizar então vamos dar uma olhada mais de frente aí
dar uma olhada aí aqui na tomada d'água. Então aqui é o início do sistema adutor, vamos chamar assim, né? A gente vê aqui as grades de proteção contra galho, contra chinelo e esse tipo de coisa, né? Dá pra ver que está funcionando, né? Dá pra ver algum material aqui. Aqui tem as comportas que fazem o controle dessa vazão sanitária aqui, né? Então estamos aqui em cima do vertedouro. Uma barragem de uns 3 metros de altura. E aqui então está essa estrutura de tomada de água, né? Essa estrutura aqui ela está pronta para assim todo tipo de manutenção, né? Então se você precisar secar o canal, se precisar fazer o que for necessário aí, a gente consegue, né? Então tem aqui uma espécie aqui de um pórtico, né? Que é um pórtico metálico, provavelmente para inspeção, algum tipo de sinal assim. Tem aqui também algumas edificações, provavelmente alguma coisa de supervisório, né? Dá para ver aqui o sistema de drenagem aqui no emboque do túnel, né? Uma região muito sensível, emboque do túnel. Então, uma região muito sensível, emboque do túnel, então tem que ter uma drenagem adequada, né? Vamos dar mais uma olhadinha por aqui. O sinal está ficando meio ruim, porque estamos baixos. Aqui está a entrada de água. Então, através aqui desse túnel, aqui tem um túnel, né? Esse túnel tem extensão aí, pelo que eu pesquisei, 9 quilômetros. E ele conduz água então até a casa de força, né? A casa de força ela é completamente subterrânea, o que faz com que essa usina fique ainda mais interessante, né? Fazer mais umas fotos aqui agora. Aqui. E daí deu pra bola. Vou dar o modo esporte aí pra gente... Obstacle sensing unavailable. Fly with caution. Baixar um pouquinho o volume aqui. Dá pra ver uma barreira de log boom aqui no lago, né? Isso aí já é para começar a primeira camada de proteção, vamos chamar assim, né, desse sistema hidráulico aí. Fazer mais uma imagem de cá. E aí logo na sequência nós vamos estar indo conhecer a saída da usina, né? Então essa aqui é a entrada, por aqui entra a água e a água sai lá no município de Apiúna, fica uns 9 quilômetros daqui. Mais uma foto, fazer aqui um videozinho também, filmar aqui para rede social.
Sinal fraco. Estamos atrás do morro. Estamos aqui indo na raça mesmo. E agora nós vamos subir aqui para voltar o sinal. Aí. Aqui. Tirar umas fotos um pouco mais de perto aqui. E vamos embora. 10 minutos de voo já. Estamos aqui no modo esporte. O drone chega até seus praticamente 70 km por hora, né? Aqui o leito do rio, essa barragem S aí. É isso, tem gente que gosta de passarinho, tem gente que gosta de criar galo, galinha. Eu gosto de voar de drone e filmar barragem. Aqui, ó, dá pra ver, inclusive, eu não tinha percebido. São as comportas do... Ah, não, não é comporta não. Vamos tentar chegar mais perto aqui pra gente entender o que é isso aqui. Tô usando um filtro ND no drone, então... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Deixar mais claro ali, então... Entrada do túnel. Beleza. Vambora. É isso, agora vamos seguir viagem. Vou tentar aqui mostrar uma visão panorâmica. Eu vou subir aqui, passar um pouquinho dos 120 metros para tentar mostrar aonde que esse túnel vai sair. Vamos ver se a gente enxerga aqui. Acho que só vai enxergar se a gente subir bastante, né? Bom, tá bom. Essa altura aqui já tá de bom tamanho. É isso. Beleza. Então, continuando aqui nosso passeio pela UHE Salto Pilão. Agora a gente está na parte de jusante da usina, né, onde sai a água. A gente viu onde entrou. E agora a gente vai conhecer por onde sai. Então vamos começar aqui o passeio primeiro por essa ponte que eu achei muito interessante. É uma ponte com um vão considerável, né? Bem bonita a ponte. Bom, então vamos lá. Aqui está a BR-470, né? Aqui o rio Itajaí é Sul. Lá em cima a gente consegue verificar as torres das linhas de transmissão que conectam essa usina ao sistema interligado nacional. Então aqui é BR-470, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no portão de entrada da usina. Vale a gente dar uma olhada. Muito bem cuidado. Arquitetura aí no estilo alemã. Deixa eu colocar para tirar foto aqui. Tem uma linha de transmissão aqui, mas a gente vai dar um jeito aqui. Vamos fazer o seguinte aqui. Uma baixada aqui, ó. Araucária é bonita.
Vamos então, primeiramente, vamos dar uma olhada meio geral aqui, né? Levantar um pouquinho mais o drone. Aqui, como a gente está numa região baixa, não tem perigo com relação a questão de aviões e tudo mais, né? Estamos aqui sobrevoando o rio Itajaiaçu. Essa aqui, ela é a maior usina hidrelétrica da bacia do rio Itajaiaçu. Bom, então aqui chegando, né? Começando a chegar. Então, aqui nessa estrutura de desemboque é por onde sai a água, né? Então, vamos fazer um videozinho aqui. A gente vê muito bem cuidado, plantado grama para evitar erosão. Nos locais onde o talude é mais inclinado foi feito concreto projetado. Aqui a gente consegue visualizar a parte aí de provavelmente um solo grampeado, né? Então, como eu falei, a usina ela está totalmente dentro da montanha. Vamos ligar o modo Obstacle esporte sensing aí. unavailable. Fly with caution. Ligar o modo esporte para a gente ter o equipamento mais na mão, né? Então a gente vê aqui no centro da imagem onde está a saída de água, né? Dá até para ver aqui a água se movimentando, água com uma cor um pouquinho diferente, né? Isso é um indicativo de que aqui está saindo água, né? Então esse aqui, a casa de força, ela está dentro dessa montanha, né? Aqui provavelmente é a entrada dessa casa de força, né? Vou fazer aqui uma foto. Esse lugar é bem interessante. Vamos dar uma olhada. Bom, aqui tem as linhas de transmissão, então a gente tem que tomar aí um certo cuidado para voar de drone. Primeiro pela questão de interferência, mas também pela questão de bater num fio, né? Que isso é algo que pode acontecer. Então vamos dar uma olhada ali, vamos passar por cima aqui da subestação. Estamos numa altura relativamente segura, 120 metros. Tem aqui subestação, provavelmente supervisório da usina, coisa assim, fica aqui próximo, né? Então tá aí, ó, o HE Salto Pilão. Tudo muito bem cuidado, feito para durar. Esse tipo de empresa aqui se preocupa muito com questões ambientais, se preocupa muito com custos de operação, com o bem-estar da infraestrutura, vamos dizer assim, né? Isso aqui foi construído para durar para sempre, né? Uma usina dessa aqui, antigamente era chamado de AHE, que significa aproveitamento hidrelétrico. Então, basicamente, essa usina aqui, ela é um filé mignon muito grande, ou seja, ela é uma usina que ela é, vamos dizer assim, pelo tanto de energia que ela gera, ela é muito pequena. Eu entendo que ela deve ser uma usina muito rentável também, por conta de que a energia firme dela é muito alta. Então, essa usina aqui, ela tem 200 metros de queda. Esses 200 metros de queda, o que acontece? Assim, um pouquinho de água, né, vamos falar dessa forma, uma pequena quantidade de água com 200 metros de queda, ele gera uma quantidade de energia bem importante, né? Vamos olhar um pouquinho mais de perto aqui a entrada da usina. A gente não pode entrar, mas vamos chegar um pouquinho perto aqui. Então, o pessoal dá pra ver que estão trabalhando ali, ó.
na base desse solo grampeado aqui. Então aqui a usina. Beleza. Ó, aqui tem até uma espécie aí de um mirante. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é uma régua que mede o nível do rio antes de conectar aqui com o sistema da usina propriamente dito. Daqui em diante, o rio Itajaí-Açu volta a ter a sua vazão original. Então, a geração hidrelétrica, a gente não está tirando água que as pessoas iriam beber para poder gerar energia. Não é assim que funciona. A gente pega, movimenta as turbinas hidráulicas, gera energia, beneficia as pessoas e entrega a água de volta sem tirar nada. Essa é a beleza das usinas hidrelétricas. Energia firme, limpa e renovável. Então agora, a gente já conheceu aqui essa parte da usina, vamos tentar achar o chaminé de equilíbrio da usina. Pelo que eu dei uma olhada aí, no Google Earth, dá pra gente enxergar. O chaminé de equilíbrio, ele é uma estrutura de segurança da usina, que ele é feito para reduzir os efeitos do golpe de Ariete. Então essa usina aqui, vamos lá, tá gerando energia, as turbinas são turbinas Francis, então as turbinas estão girando em alta velocidade, estão tá passando água pela turbina, e vamos supor que por algum motivo a gente precise fechar a válvula, a gente precise parar essas turbinas. Então essa estrutura do chaminé de equilíbrio, ele serve para fazer com que a usina não se destrua, né? Ali, ó, pelas contenções já deu para, pelos taludes já deu para ver. Então o chaminé de equilíbrio, ele vai servir para poder reduzir os efeitos desse golpe de Ariete, né? Aqui, ó. Então dá para verificar aqui a entrada do chaminé de equilíbrio, né? Como a usina ela é toda subterrânea, então o chaminé de equilíbrio ele está dentro de um túnel também. Então, aqui estrutura bem cuidada, estável, os taludes com vegetação que faz com que diminua os efeitos de erosão, né? A gente não pode entrar na usina, não tem como entrar de drone numa usina subterrânea. Até tem, né? Mas aí tem que ser com bastante calma, com bastante cuidado. Tá aqui então o emboque, né? Tô voando aqui a 400 metros do ponto de decolagem, né? Atingimos aqui a altitude máxima, que está setada aqui no drone, né? Mas essa é a altitude máxima em relação ao ponto de decolagem. Então o ponto de decolagem está lá embaixo, ó. Então a gente gera energia com esse desnível, né? Se nós for pensar em 200 metros de coluna d'água, nós estamos falando de uma pressão de 20 kg por centímetro quadrado. É uma pressão gigantesca que essa tubulação aqui embaixo suporta, né? Que vai estar recebendo essa água que é captada lá em cima, né? Então é isso. Estamos aqui no caminho de Blumenau, né? Paramos para visitar essa belíssima usina hidrelétrica. Eu diria assim, uma obra de arte da engenharia brasileira, aparentemente aí sendo muito bem cuidada. E é isso. Quem sabe em alguma outra oportunidade a gente conheça a usina por dentro, né? Então agora vamos voltar aqui pro carro, vamos começar já a baixar o drone, vamos baixar no esporte para Obstacle sensing unavailable. Fly with caution.
Isso aí. Valeu, pessoal. Usina UHE Salto Pilão, aqui no município de Apiúna, Santa Catarina.